Então, vamos ver aqui a adição de números inteiros. E eu fiz aqui uma reta dos números inteiros, ela está na vertical. E eu coloquei aqui, ó, no meio 0 graus. Então, para baixo eu tenho os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E do 0 para cima eu vou ter os positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para exemplificar, eu coloquei aqui. Suponha que numa cidade, pela manhã, a temperatura estava menos 5 graus. E à tarde subiu 10 graus. Então, se estava aqui em menos 5 graus e subiu 10, qual foi a temperatura que ficou à tarde? Então, vamos contar daqui para cima 10. Ó, daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Se tivesse subido 5, ia ficar em 0 graus, mas subiu 10. 6, 7, 8, 9, 10. Então, a tarde ficou aqui em mais 5 graus. Certo? Temperatura positiva. Então, suponha que nós tivéssemos uma situação diferente. Vamos supor que, numa certa cidade, a temperatura pela manhã era de menos 1 grau. E essa temperatura, ela subiu 3 graus. Então, se ele está aqui, ó, menos 1, certo? Menos 1 aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Menos 1, ó. Aí ele vai subir 3 graus. Daqui para cá, 1, 2, 3. Aqui é o quê? Mais 2 graus. Então, ela foi para mais 2 graus. O que é que eu fiz aqui? Menos 1, certo? Subiu 3 graus. Subiu 3 graus. Então, você vê que parou em 2. Então, se a gente pensar em dinheiro, tenho certeza que vocês entendem rapidinho, perfeitamente. Vamos sempre se pensar numa situação de dívida e pagamento. Então, se você deve R$1. Aí você chegou com 3 para pagar, certo? Mas você não só devia 1, então vai sobrar um troco de 2, certo? Vamos pensar outra situação aqui do lado. Vamos supor que você está devendo 5, aí chegou lá e pagou 10. Então, se você devia 5 e pagou 10, vai sobrar. Vai sobrar quanto? Sobrar 5. Quando o número é positivo, não é obrigado colocar esse sinal de mais, mas é obrigado colocar quando o número é negativo. Agora, vamos pensar uma situação diferente. Suponha que a pessoa tem R$10. Ela tem R$10, mas foi lá no mercadinho e ela pode comprar fiado e ela gastou lá R$15. Aí ele tem lá um caderninho que vai anotar o fiado. Então, se você tem 10, se você tinha 10 e gastou 15, você vai ficar devendo. Devendo quanto? Devendo 5, ok? Então, as páginas 45 é de explicação, 46 tem um exercício também usando temperaturas e planisfério, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Tá aqui, ó, a tarefa que vocês devem fazer, tá certo? Isso aqui é um planisfério, onde você pode localizar algumas cidades. E aqui tem algumas questões sobre temperatura. Vou colocar aqui pertinho, pode ser que alguém diga que não tem o livro, tá certo? Vou parar aqui um pouquinho a imagem, porque vocês podem parar o vídeo aqui nesse ponto. Então, aqui tá a tarefa. Vocês precisam fazer os cálculos, tá bom? E não só copiar a resposta.